Graça e paz, querido. Olha, eu quero trazer para você aqui um assunto extremamente polêmico, mas que nos tempos de hoje não dá mais para ficar em cima do muro. A palavra de Deus ela é muito clara que o Senhor ele não tolera o morno. Ou há de ser quente ou frio, porque o morno ele diz que ele vai vomitar, né, da sua boca. Nós hoje criamos para nós, né, a cultura pop gospel, né, que na minha modesta opinião, mais nos fez mal do que bem. Quem dera se o evangelho no Brasil ele fosse embasado na igreja doméstica, na igreja das casas, se o evangelho do Brasil tivesse crescido sem a necessidade de artista gospel, de pastores superstar, de homens que se autodenominam representantes supremos de Deus na terra, porque detêm impérios de comunicação, porque detêm marcas extremamente expressivas de vendagens, de CDs, de discos, de livros, porque são fenômenos de visualização na internet. E garanto para você que não tem absolutamente nada contra a internet, muito pelo contrário, acho uma ferramenta extraordinária, mas nós precisamos tomar muito cuidado com os ídolos que nós levantamos para nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que aqueles aos quais nós cultuamos, nós tornamos iguais, parecidos. Aquele que cultua uma imagem de escultura, aquela imagem que tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não enxergam, né? E por aí vai. Todo aquele que se dobra diante de uma imagem de escultura em forma de idolatria, espiritualmente fica exatamente como o Deus ao qual ele serve. E nós não podemos fazer deuses supremos na nossa vida, porque Deus supremo só existe um. E aí começa a acontecer infelizmente esse desencontro de informação correta que vem da parte de Deus para edificar o povo, quando um líder religioso, por exemplo, fica no muro, como por exemplo a Bispa Sônia, que diz não julgar o LGBT, né, se eles vão para o céu ou não. Aí um profeta para a nação, né, que eu respeito, aliás, o ministério dessas duas representações de Cristo na terra, no sentido de homem e mulher de Deus, tanto a Bispa Sônia como o pastor Silas Malafaia. Respeita, Rodrigo? Respeito. Claro que eu respeito. Mas eu não posso concordar com a visão da Bispa Sônia no sentido de que nós não devemos julgar. Pera lá um pouquinho. A palavra de Deus ela deixa claro para quem quiser ler aí. João capítulo 7, verso 24, de fato, a palavra de Deus diz: não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo o reto juízo. Ei, há um juízo final para ser derramado sobre a terra. Há uma lei a ser cumprida, há um estatuto a ser cumprido, e de maneira nenhuma eu devo desprezar o estatuto. A Bíblia não me dá autonomia para eu julgar quem vai e quem não vai para o céu. Ela não me dá autonomia para mandar ninguém para o céu, mas ela também não me dá autonomia para mandar ninguém para o inferno. Pelo contrário, ela me dá autoridade profética através de Cristo Jesus para apontar, né, através do livro da lei, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Ele sim é o caminho, é a verdade e a vida,
E ninguém verá a Deus se não for através dele. Ninguém verá a Deus se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a obrigatoriedade de um homem e de uma mulher de Deus? Não é dar a sua opinião pessoal, como a bispa Sônia deu. Ah, eu acho. Não, não tem eu acho. Também não tem afirmativa. Ah, ninguém tem. Não tem sim. A igreja tem total legalidade para julgar segundo o reto juízo. Ou seja, se a Bíblia diz que a prática do pecado do homossexualismo, ela manda as pessoas para o inferno, estou falando da prática, não estou falando do homossexual, não estou falando do pecador, estou falando da prática do homossexualismo, lota um vagão, uma locomotiva tenebrosa que já está lotada com destino à última estação da morte eterna. A Bíblia diz isso. Então eu não julgo pela aparência. Ah, eu acho que essa pessoa vai para o inferno e eu, porque eu tenho uma convicção, um conceito no meu coração, saio por aí colocando rótulo nas pessoas, salvo perdido, salvo perdido. Mas eu julgo pelo reto juízo. O que o reto juízo diz? O reto juiz diz que naquele dia não herdarão no céu, o reino dos céus, né? Ficarão de fora, entre tantas citações, os afeminados, os homossexuais, os sodomitas, aqueles que praticam a prostituição, a lascívia, a imoralidade sexual, vai ficar de fora, segundo o reto juízo, não segundo a minha opinião. Então, eu julgo segundo o reto juízo, não julgar de bater o martelo e condenar, mas se alguém perguntar a minha opinião, como foi perguntada para a bispa Sônia Hernandes, eu não posso ficar em cima do muro como alguém que tem o título nobre de ser um representante ou embaixador de Cristo na Terra com o ministério, né? As matérias estão dando conta que a bispa Sônia Hernandes da Igreja Renascer em Cristo, ao qual eu respeito, já frequentei, já visitei, conheço, inclusive pessoalmente, muita gente, né, da igreja. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente apóstolo Estevão Hernandes, ao qual eu respeito, admiro. A própria bispa Sônia conheci pessoalmente em uma marcha para Jesus em São Paulo, lá em 2006, né, quando fui na condição de jornalista fazer a cobertura daquela marcha linda, subi naquele palco lindo, entrevistei, conversei, tive uma excelente impressão do trabalho evangelístico que eles estavam promovendo ali. Então, não estou julgando em nenhum momento toda a história construída, né, da Igreja Renascer em Cristo e da bispa Sônia Hernandes. Muito pelo contrário, estou dizendo aqui, respeito, sei que contribuíram muito para o avanço do Evangelho do Brasil, mas não mudo a minha opinião que quem dera se não dependêssemos desse estrelismo pop gospel no Brasil, que a partir do momento que alguém alcança multidões, que Deus sopra o nome dessas pessoas por um país inteiro, eles se sentem num direito, inclusive, depois de ficar manifestando opinião própria. Nós não temos opinião própria. Nós somos escravos de um evangelho que foi deixado para nós por Jesus imutável. Nós somos escravos desta palavra. A Bíblia diz que quem quiser ganhar a sua própria vida vai perder, bispa Sônia. Quem quiser ficar ganhando moralzinha... Eu sei que a Igreja da Senhora é uma igreja que frequentam atores, atrizes, né, que convivem nesse ambiente da promiscuidade dos bastidores da televisão, ao qual eu conheço por conta da minha profissão, né, como jornalista, apresentador, radialista. Conheço muito bem, eu sei como é que é esse bastidor tenebroso e sujo, tanto de forma espirituais, com pactos malignos, quanto também a promiscuidade, que é uma coisa tenebrosa. Mas a senhora não pode ficar passando pano para pecado, não. Ah, porque a minha igreja recebe os artistas. Trate-os como a senhora trata qualquer membro da igreja da senhora, dentro
da verdade do evangelho. Pode ser artista top da Globo que chegou para fazer uma visita lá para a senhora, que fica lá na sala VIP, né? Que eu sei que a igreja de vocês tem lá uma salinha VIP, né? Lá na igreja da Lins de Vasconcelos, por exemplo, quando eu visitei lá, tem uma sala VIP lá, com vidro, separando os artistas dos pobres réis mortais. Tudo bem, pode fazer salinha VIP, salinha para artista, mas lá dentro tem que ter um exemplar, ou então pendurado, colado nas paredes, colocado para eles lerem que o reto juízo de Deus não faz acepção de ninguém. Que eles são artistas lá na Globo, que eles são artistas lá nos bastidores da TV, no teatro, na profissão deles. Mas dentro da casa de Deus, passando da porta para dentro, todos nós somos iguais perante a Deus, no amor para com que Ele tem para todos, mas também na responsabilidade, né, de se manter santo, sem a qual a santidade ninguém verá a Deus. Então é lamentável, né, ver que um vídeo que circula na internet, ela deu aí meio que uma escorregada da responsabilidade de falar algumas verdades, né? Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse aí a Bispa Sônia. Para você, quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Compete, sim, senhora. Como não compete? Se a própria palavra de Deus, ela deixa escrito quem entrará, né, para as bodas do Cordeiro e quem ficará de fora. Eu não compete a dizer quem, mas os que praticam tais atos, estes a Bíblia garante sim, Bispa Sônia, os que vão ficar. Eu tenho total convicção de dizer que os praticantes da imoralidade, do homossexualismo, praticantes inveterados que rejeitam a palavra de Deus, ficarão fora sim. Vão para o inferno sim. Porque o livro do juízo, né, o reto juízo de Deus, está dizendo que sim. Então, lamentavelmente, é triste, né? É muito triste ver essa falta de posicionamento do homem e da mulher de Deus nesse sentido. Isso é uma vergonha. Deturpam o evangelho, pregam um evangelho falsificado, mentiroso, negando os fundamentos da palavra de Deus. Repito, eu não julgo quem vai para o céu ou para o inferno, mas eu declaro, segundo a palavra, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. E eu escolhi mostrar aqui quem vai para o inferno, segundo a Bíblia, e é isso que eu prego e é isso que eu creio. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus tenha misericórdia da sua igreja, de gente que falsifica o evangelho para dar uma de bacana nessa sociedade podre e corrompida. Falar sobre o que eu creio, sobre o que está na palavra de Deus. Quem é que vai para o inferno? É a Bíblia que define. Vou citar dois textos, podia citar outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Olha o que diz. Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso vão para o inferno. Apocalipse 21, 8. Olha o que diz a Bíblia, e eu creio nela. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vou destacar aqui fornicário, o termo porneia no grego, que significa relações sexuais ilícitas. E quais são? Todas as relações sexuais fora do casamento, solteiros, entre solteiros, casados fora do casamento, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, com criança. Existem relações sexuais que são legais diante da lei, maiores de 18 anos, mas diante da Bíblia é pecado e leva para o inferno. Agora, nós vamos ficar fazendo um joguinho do politicamente correto gospel. Quem vai para o céu
Deixa eu falar uma coisa. Só faltava isso, né? O politicamente correto gospel, né? Só faltava isso, né? O politicamente correto gospel, né? É por isso que eu disse, temos que respeitar o avanço e o trabalho extraordinário de uma big igreja, de um big ministério, ao qual tem à frente a Bispa Sônia Hernandes, ao qual eu repito para você, respeito o ministério, respeito a tomada de conquista territorial nesta nação, mas tudo isso se deu por conta da pregação do poderoso Evangelho de Cristo Jesus, que alcançou vidas, que alcançou pessoas, que tocou, mudou e transformou sociedades, famílias e pessoas que viram em vocês legitimidade, porque a partir do momento que começaram a viver o que está escrito aqui no livro do reto juízo de Deus, que um dia será despejado em forma de ira nesta terra. Afinal de contas, nós pregamos a salvação para quê? Para que nós pregamos a salvação? Nós, como pequenos, né, cristãos que, né, são pequenos cristos nessa terra, por que nós pregamos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho da salvação, a salvação da terrível e tenebrosa ira de Deus que será despejada sobre os pecadores, sobre os que mantêm a prática do pecado, sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que negaram a oportunidade, né, de terem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e resolver viver a sua vida à revelia, como que se não houvesse amanhã, aproveitando, né, o seu livre-arbítrio para viver uma vida devassa na terra. A ira de Deus se cumprirá sobre esses. E a salvação é para que não estejamos lá, no lago de fogo e enxofre, aonde não é o diabo que vai reinar com seu tridentezinho lá, machucando as pessoas, aonde o próprio Deus estará lá, com seus olhos de fogo, consumindo com toda a sua ira, toda a maldade que foi despejada nesta terra através de Satanás e seus seguidores. Que Deus abençoe o Brasil, querido. Que você tenha muito entendimento sobre qual a igreja você vai frequentar, sabe? Eu tenho ouvido algo muito interessante. Qual a igreja que eu tenho que frequentar? Antigamente dizíamos, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Seja feliz na presença de Deus. Hoje é muito pelo contrário. Hoje nós temos que dizer, procure uma igreja mais perto da palavra genuína de Deus, pregada sem distorção, sem passar pano e sem esse evangelhozinho light, né? Que os nossos antecessores morreram, foram perseguidos, os reformadores que pagaram um preço com a sua vida para que essa palavra chegasse até a mim e até a você. Nós não podemos acreditar nesta geração de pastores, de bispos, né, de apóstolos que querem, né, amaciar o evangelho para satisfazer, né, o pecado dessa maldita, né, maldita e falsa doutrina de demônio que já continua, que na verdade que já começou a ser instaladas nas igrejas. Tome muito cuidado. O evangelho, ele é doce, ele é puro, ele é maravilhoso, mas dentro do caminho estreito, da porta estreita. Ele só é bom porque ele te livra das consequências da ira vindoura de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho bom, doce, leve e que não é pesado. É aquele que te coloca no caminho estreitinho, mas é o caminho que te conduzirá à salvação eterna. Fora isso, meu amigo, pula fora, tire a tua família daí enquanto é tempo. Saia, não se submeta a esse evangelhozinho ao qual você não é confrontado no seu pecado,
ao qual quando você leva um visitante para essa igreja e o pastor prega a verdade, você fica, eu te avisei, camarada. Eu falei e você não quis ouvir, mas que esse pastor está dizendo? Pois é, essa é a verdade. Trouxe aqui para você ouvir. Se você está levando pessoas que gostam da prática do pecado, elas entram da porta para dentro da sua igreja, não saem dali, no mínimo, constrangidas com o poderoso evangelho, sua igreja, sinto te dizer, querido, que você tem frequentado, não representa o evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação confronta. O Cristo que nós servimos, ele veio cumprir um propósito de um Deus que diz: eu amei esse mundo de tal maneira que mandei o meu unigênito perfeito para morrer por todos na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê será salvo. Mas quem não crê nele será condenado. Esse é o Deus que ama, o Deus que te dá a liberdade de escolher. Se você crer, vem para as bodas, vem ser amado. E se você não crer, você será vítima do meu juízo e da minha ira naquele dia. Comenta, compartilha, dê o seu like, é extremamente importante. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Tá bom? Deus te abençoe.